Relato número 1. Matinta Pereira. Meu nome é Raimunda, e o que vou contar para vocês é algo que ninguém na minha vila ousaria repetir. Não sei por que me arrisco a trazer isso à tona, mas talvez seja minha maneira de me livrar desse peso. Minha história é sobre o Matinta Pereira. Vocês já ouviram falar dele. É uma das lendas mais antigas da Amazônia. Dizem que o Matinta Pereira é um ser que assume a forma de um pássaro para assombrar quem cruza seu caminho. À noite, seu canto é inconfundível, um som agudo e melancólico, como se alguém chamasse por um nome perdido no tempo. Quem ouve deve pedir para vê-lo, mas há um preço. A curiosidade nunca passa sem consequências. Era outubro, na época das chuvas fortes. Eu morava em uma comunidade isolada, cercada pela densa floresta amazônica e pelo Rio Negro. Nossos dias eram calmos, mas as noites guardavam mistérios que preferíamos evitar. Naquela época, algo diferente pairava sobre a vila. Uma sensação de inquietação que ninguém conseguia explicar. Tudo começou quando um homem estranho chegou. Chamava-se Adalberto e dizia estar de passagem para Manaus, mas algo nele não parecia certo. Ele evitava conversar com os moradores. Quando o fazia, seu olhar sempre parecia desviar como se escondesse algo. Na primeira noite após sua chegada, ouvi o canto do Matinta Pereira pela primeira vez. Era como um assobio cortante, repetido 3 vezes, ecoando da floresta. Meus avós sempre diziam que o som anunciava uma visita ou uma desgraça. Mas, naquela noite, parecia chamar apenas a mim. Durante dias, aquele canto continuou. Eu tentava ignorar, mas cada vez que o ouvia, uma vontade estranha de ir até a floresta crescia dentro de mim. Fui alertada por Dona Celina, uma senhora sábia que conhecia as lendas como ninguém. Raimunda, se o Matinta está te chamando, não vá. Ele não perdoa os curiosos. Mas eu não escutei. Algo em mim queria respostas. Na noite em que decidi seguir o som, o céu estava tomado por uma lua minguante, escondida entre as nuvens. Peguei uma lamparina e entrei na floresta, ouvindo o assobio que parecia me guiar. A cada passo, o ar ficava mais frio e a mata mais fechada. De repente, vi uma figura. Era o homem estranho, Adalberto. Ele estava parado, encarando algo entre as árvores. Quando me aproximei, percebi que ele sussurrava baixinho, como se respondesse a uma tinta. Quem é você? Perguntei, mas ele não respondeu. Apenas virou a cabeça devagar, com olhos que pareciam não ser humanos. Foi quando a vi, uma criatura pequena, parecida com um pássaro, mas com olhos que brilhavam como brasas. Ela estava pousada em um galho baixo, me observando. Meu coração disparou. O canto veio mais uma vez, mas dessa vez parecia formar palavras. Você me chamou Raimunda. Minha lamparina tremeu em minhas mãos e eu recuei, mas não consegui tirar os olhos dela. O homem, Adalberto, começou a rir. Era um riso rouco e assustador, como se estivesse possuído. Agora você pertence a ela, ele disse, antes de desaparecer na escuridão. O pássaro bateu as asas. Em um piscar de olhos, estava diante de mim, mas agora como uma figura feminina. Seus olhos queimavam e sua voz era grave e cortante. Quem ouve meu chamado e vem até mim não sai ileso. Ela disse, tocando minha testa com um dedo gelado. Desde aquela noite, minha vida mudou. Voltei para a vila, mas nunca mais fui a mesma.
Carrego marcas que ninguém pode ver, mas que me acompanham. Sempre que a noite cai, ouço o canto do Matinta Pereira, mais perto do que nunca. Sei que ela me observa, esperando o momento certo para me levar de vez. Nos dias seguintes, tentei entender mais sobre a lenda. Dona Celina me contou que o Matinta costuma aparecer para aqueles que não respeitam os segredos da floresta. Segundo ela, minha curiosidade despertou algo que deveria ter permanecido adormecido. Ninguém sai da presença do Matinta sem pagar o preço, ela disse, e o preço é a sua paz. Tentei rezar, fazer oferendas, procurar ajuda espiritual, mas nada funcionou. Todas as noites, o som ecoava em meus ouvidos, me chamando para voltar à floresta. Sonhos estranhos começaram a me atormentar. Em um deles, vi Adalberto novamente, mas ele estava deformado, com asas negras e olhos brilhantes como os do pássaro. Você aceitou o chamado, Raimunda. Agora, faz parte da floresta, ele disse no sonho. Em um momento de desespero, decidi voltar à floresta. Se o Matinta queria algo de mim, eu precisava descobrir o que era. A noite estava ainda mais escura do que antes, e o caminho parecia mais longo. Quando cheguei ao local onde o vi pela primeira vez, senti a presença dela antes mesmo de vê-la. Você voltou, ela disse, surgindo entre as árvores. Desta vez, sua forma era completamente humana, mas ainda carregava aquele olhar penetrante. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz tremendo. Ela sorriu, um sorriso frio e sem vida. Apenas companhia. Alguém para lembrar que eu existo. Naquele momento, entendi que não havia como escapar. Fiz um pacto silencioso, aceitando sua presença em minha vida. Desde então, ela não me assombra como antes, mas sempre sei que está por perto. Agora, eu conto essa história como um aviso. Se você ouvir o Matinta chamando, feche os olhos, cubra os ouvidos e reze. Porque, se você for como eu e sucumbir à curiosidade, estará perdido. E lembre-se, na Amazônia, a floresta guarda segredos que nenhum homem deveria tentar descobrir. Relato número 2. A lenda do bicho Tambatajá. Meu nome é Clementino, e o que vou contar agora é algo que aconteceu comigo há muitos anos, mas as cicatrizes que isso deixou ainda me acompanham. Eu era apenas um pescador, vivendo em uma vila remota às margens do rio Solimões, no coração da Amazônia. Minha vida era simples, até o dia em que ouvi falar da lenda do bicho Tambatajá. Essa criatura não é mencionada com frequência, nem mesmo pelos mais velhos, como se seu nome carregasse um peso que ninguém ousasse enfrentar. Dizem que ele é um espírito guardião da floresta, protetor dos rios e dos animais que habitam a região. Para quem respeita a floresta, ele é invisível, mas para aqueles que violam seus domínios, ele se revela em uma forma aterradora, metade homem, metade fera, com olhos brilhantes e uma presença capaz de paralisar até os mais corajosos. Tudo começou quando a seca atingiu nossa vila. Os peixes desapareceram, as plantações murcharam e nós, pescadores, estávamos desesperados. Alguns de nós decidiram ir mais longe, até lugares que eram considerados proibidos, onde diziam que o Tambatajá fazia sua morada. Apesar dos avisos dos anciãos, a fome falou mais alto. Naquela manhã, reuni meu pequeno grupo, Juca, Romildo e o velho Eustáquio. Saímos em uma canoa com nossas redes,
determinados a pescar onde fosse necessário. Enquanto remávamos pelo rio, o silêncio era estranho, como se a própria natureza soubesse que estávamos indo longe demais. Chegamos a uma área onde o rio parecia mais escuro, com águas profundas e margens tomadas por árvores retorcidas. Um vento frio soprou e por um momento pensei em voltar, mas Juca zombou de mim. Medo de histórias de velho, Clementino, aqui só tem peixe, nada mais. Apesar do desconforto, lançamos nossas redes. As horas passaram e, para nossa surpresa, o rio parecia generoso. Pegamos tantos peixes que nossas redes mal conseguiam segurá-los. Mas o velho Eustáquio não compartilhava de nossa alegria. Ele estava inquieto, olhando para a floresta como se visse algo que nós não conseguíamos. Devíamos ir embora. Ele murmurou. Isso não é natural. Quando o sol começou a se pôr, ouvimos um som. Era um rugido baixo, profundo, vindo das margens. Parecia um animal, mas ao mesmo tempo havia algo de humano naquele som. Todos nós congelamos. Deve ser um jacaré grande, disse Romildo, tentando parecer confiante. Mas não era um jacaré. A criatura surgiu das sombras, alta e imponente, com olhos que brilhavam como fogo. Sua pele era coberta por escamas, e seus membros eram desproporcionais, com garras afiadas que refletiam a luz fraca do entardecer. O Tambatajá estava diante de nós. Eustáquio caiu de joelhos, rezando em voz alta, enquanto Juca e Romildo tentavam remar freneticamente. Mas era como se a água tivesse se tornado pesada, impedindo a canoa de se mover. A criatura soltou outro rugido, e o ar ao nosso redor pareceu vibrar. De repente, os peixes em nossas redes começaram a se debater violentamente, como se tentassem escapar. Então, um a um, eles começaram a apodrecer diante de nossos olhos, liberando um cheiro nauseante. Romildo gritou, pulando da canoa na tentativa de nadar para longe. Mas antes que pudesse alcançar a margem, algo puxou para baixo. Seu grito foi abafado pela água e ele desapareceu. O pânico tomou conta de nós. Juca tentou atacar o Tambatajá com um remo, mas a criatura o agarrou com uma força sobre-humana, jogando contra uma árvore com um impacto que eu nunca esquecerei. Foi quando percebi que não havia saída. Olhei para o velho Eustáquio, que ainda rezava, e fiz o mesmo. Fechei os olhos e pedi perdão, prometendo nunca mais desrespeitar os rios e a floresta. Quando abri os olhos, o Tambatajá havia desaparecido. A água voltou a fluir normalmente e o som da floresta retomou sua vida habitual. Mas o preço havia sido alto. Romildo e Juca nunca foram encontrados. E Eustáquio morreu dias depois, incapaz de suportar o peso do que vivemos. Voltei para a vila sozinho, trazendo comigo uma mensagem. O Tambatajá não é uma lenda, mas uma força viva que protege a floresta e seus habitantes. Desde então, dediquei minha vida a respeitar e ensinar outros a respeitarem a Amazônia. Se algum dia você ouvir histórias sobre o Tambatajá, ouça com atenção. Não subestime os avisos dos mais velhos, porque a floresta tem olhos, ouvidos e uma justiça que não perdoa. E se você violar seus limites, o Tambatajá virá até você. E talvez você não tenha a mesma sorte que eu tive.